Olá, marombeiros confinados, eu sou Leandro Ost e este é o Ost Responde. O próximo programa Ost Responde que eu for gravar vai ser em meio à natureza. É isso mesmo que você está ouvindo, vamos ter um fundo de árvores, de lago, uma coisa muito mais legal. Estou preparando talvez já para a próxima semana, mas seguramente para a próxima gravação deste quadro. E se você quer participar do Ost Responde mandando a sua pergunta, você vai até o nosso Instagram, o @canal Leandro Ost, e ali, toda vez que eu for fazer esse quadro, um dia ou dois antes de lançar, eu solto uma imagem com esta face aqui, dizendo o quadro Ost Responde. Você pode deixar ali a sua perguntinha e correr o risco de tê-la respondida aqui no nosso canal. E antes de começar, quero deixar um abraço para Hugo Horsepower Pro, que essa semana nós completamos 300 vendas com o cupom OST10. E você, marombeiro confinado, muito obrigado por ter utilizado o nosso cupomzinho. E se você fizer uma compra na Horsepower Pro utilizando o cupom OST10, pode fazer ali um stories que eu vou republicar no nosso Instagram, beleza? Então vamos lá! E a primeira pergunta é de Portugal Aesthetics. Grandoste, qual a maior dificuldade que sentiste no início da criação do canal no YouTube? Um abraço para você também, mano. A principal dificuldade que eu senti no canal do YouTube é que eu não tinha equipamento nenhum, né? Hoje em dia a gente tem celulares muito potentes e tudo mais. Na época eu não tinha nem um celular muito potente, nem grana para ter uma câmera, para ter um gravador ou um microfone, alguma coisa assim. A única coisa que eu tinha era um computador bom. E até hoje eu filmo com a webcam desse computador, que não é Full HD, né, é 700 e tal pixels, mas quebra o galho, né, que a galera tem visto aí. E a outra dificuldade que eu tive foi de aprender a mexer, né, porque eu não sabia fazer edição de vídeo, nem de imagem, nem de coisa nenhuma, e até hoje eu ainda tô aprendendo bastante coisa. Então a falta de grana e a falta de saber mexer, tive que começar do zero, foram as principais dificuldades no início do canal. E o Bruno Cabral quer saber que ele já viu dezenas de estudos falando sobre o BCA. A maioria diz que o BCA é jogar dinheiro fora quando se trata de ganho de massa muscular. E a outra parte dos estudos diz que sim, que funciona. Em qual devo acreditar? Depende. Carinha de exercício físico e nutrição, tudo depende. Se você é vegano, você provavelmente vai se beneficiar do BCA, por exemplo. Agora, se você segue uma dieta mais comum, que é também a base de carne, provavelmente você já deve ter a quantidade suficiente de BCAAs ingeridas pelo seu corpo através da alimentação comum. Então, desde que você não seja vegano, eu acho que o BCA pode ser investido. Na verdade, você podia comprar uma creatina, por exemplo, em vez do BCA, talvez isso fizesse muito mais sentido para quem faz uma dieta mais normal. O Matheus Pedrosa quer saber por que na adolescência é mais difícil construir músculos e a partir de qual idade a musculatura começa a se desenvolver melhor. Também depende, e eu não sei te dar uma explicação fisiológica do que por que isso acontece, mas eu vou falar na prática o que acontece, tá? Humildemente não sei te dar uma explicação mais técnica, mas é assim, algumas pessoas desenvolvem sim muita massa muscular cedo, mas o que geralmente acontece é que mesmo no final da adolescência, quando a testosterona do cara tá em 400 milhões por ml de sangue, aquilo não se reverte em massa muscular. E depois de muito tempo, quando o metabolismo dá uma calmadinha, no meu caso, foi depois dos 27, 28 anos, que esse esqueleto aqui começou a ver um pouquinho de massa magra, uma coisa um pouco melhor. E eu acompanhando vários atletas e amigos meus que não são atletas, mas que são entusiastas, com muito entusiasmo do esporte, muitos deles, a maioria deles, refere a mesma coisa. Eles acham que hoje é muito mais fácil ganhar peso e massa muscular, principalmente depois dos 30, a maioria deles já passou dos 30, do que antes quando eles treinavam com 20 anos ou 20 e poucos anos. Então, meu amigo, se você é desses que, assim como eu, tem dificuldade de desenvolver massa, pode ter um pouco mais de paciência que as coisas vão acontecer para você. Agora, o porquê eu vou ficar te devendo. Neiferson, já não é a primeira vez que o Neiferson é um participante aqui do Ost Responde.
Porque a Kim Williams não consegue colocações melhores se ele tem um conjunto muito melhor na grande maioria das vezes em relação aos seus concorrentes. O que acontece com a Kim é que quase sempre ele tem muito mais volume do que os caras, mas existe algumas vezes uma desproporção, principalmente na definição muscular. Ele vem tipo com a parte de cima mais seca do que a de baixo, é uma coisa muito louca, mas o que eu acho mesmo, na verdade, que acontece em várias ocasiões que o Akin fica para trás de caras muito piores, é roubalheira, cara. Não é possível, meu. Várias vezes ele não pega nem top 10 em competições que ele certamente poderia estar no pódio. Então eu não sei te explicar assim exatamente. K2, é isso? Qual a altura ideal para o esporte? Depende. Se você quer ser um atleta olímpio, não sei o que, sem dúvida, a altura é uma coisa que vai influenciar. Se você tem mais de 2 metros de altura, com certeza vai ficar mais difícil para você ganhar massa muscular, mas em geral, os caras com 1,75m até 1,85m, em geral, tem bastante sucesso no esporte. E caras com altura mais econômica do que essa, tem também a categoria 212, que eles podem participar, mas a gente tem uma ideia, né, do bodybuilding que quando os caras são muito altos, em geral não tem muito sucesso, até porque não tem muitos caras bem altos, né, nos maiores palcos do mundo. Entretanto, se a sua intenção é só competir ou ser como eu, entusiasta da musculação ou alguma coisa nesse sentido, a melhor altura para o esporte é a sua, cara. Então não precisa se preocupar com isso, vai treinar e ser feliz do mesmo jeito. E o Adalba Fit quer saber se jejum intermitente com cardio moderado faz perder muita massa muscular. Bom para definir, bicho, aí é com você, você vai ter que experimentar para saber. Entretanto, algumas coisas que a gente pode pontuar. O jejum intermitente ele não é melhor em termos de definição muscular, por exemplo, do que uma dieta normal, bem estruturada e feita especialmente para você. O que acontece com o jejum intermitente é que alguns marcadores hormonais podem ter alguma vantagem, né? Então tem gente que passa o dia muito mais bem disposto, um dia que produz muito mais. Eu mesmo, eu não consigo fazer porque eu já acordo com uma fome desgraçada, bicho. Eu acordo comendo feijão gelado que tá na geladeira ali, desesperado para botar alguma coisa na barriga. Mas algumas pessoas que conseguem ficar sem comer até 4, 5, 6 horas da tarde, elas referem que aquilo dá uma puta de uma boa disposição. Entretanto, a pergunta não é sobre isso, é sobre definição muscular. Então eu acredito que você vai ter que experimentar mesmo, lembrando, como eu disse no começo, que o jejum intermitente ele não é melhor ou nem pior para definição muscular, e o cardio moderado, eu não sei bem o que você quer dizer aqui com cardio moderado, 60% da frequência cardíaca máxima, talvez, é interessante. Em alguns casos o cardio vai ter que ser um pouquinho mais puxado e em outros casos é melhor nem fazer. Então você vai ter que experimentar para saber o que se encaixa melhor no seu corpício. Mike Rafael, por onde anda Sadicão, nosso brother? Faz tempo que não temos um vídeo do nosso brother. Não temos porque Sadicão agora parece que só está se dedicando a vender aqueles e-book lá e aquelas assessorias online que com certeza não é ele que faz, né? É uma equipe que trabalha com ele. E se já alongando um pouco a pergunta, né, vamos falar um pouco do Sadicão. Para mim, a carreira de Sadicão na Classic Physique, eu acho que se não acabou... Não, eu acho que acabou. Eu acho que o futuro dele mesmo é na Men's Physique de novo. E acredito que ele possa até ter sucesso nessa categoria como ele já teve em outros anos. Ele também pode ser que não tenha, porque ninguém sabe, né? O que acontece com a Men's Physique. O Bruno Cezão quer saber, o Hemogenin causa muitos efeitos colaterais no corpo? Causa, bicho. Uma pancada deles e eles estão largamente divulgados, né, na internet. Você consegue procurar aí. Entretanto, a maioria das pessoas que eu conheço que usa Hemogenin não usa por muito tempo. Então você acaba não sabendo exatamente quais são os efeitos, a não ser esse aqui, né? Fica com a cara de traquinas, né, meu? Parece um balão d'água andando por aí. Eu acho que esse é um efeito colateral bastante visível. O Will quer saber sobre canal Maromba, vale tudo por likes ou deveria haver um maior cuidado para não banalizar o esporte? Cara, depois de algum tempo assistindo o canal de Maromba, você consegue diferenciar o que é o esporte e o que é os marombão aí da vila, que um monte de cara aí fazendo um monte de coisa que tem mais a ver com entretenimento relacionado ao mundo maromba
do que com o esporte. Então eu acredito que uma coisa não interfere na outra. Se os caras às vezes estão brigando por causa de like, tirando o coelho da cartola para ganhar like, meu, beleza, tudo bem. Mas o esporte, ele nunca dependeu desse tipo de canal e nunca vai depender. Então, uma coisa não se relaciona com a outra e todo mundo pode conseguir viver em harmonia. O Gabriel quer saber se eu acho que o shape apresentado pelo Brandão, ele pegaria um top 7 no próximo Olímpia, levando em consideração que ele já está bem visto com os jurados. Ah, cara, número 1, primeiro ele tem que se classificar pro Olímpia. E número 2, eu acho que se o Brandão na primeira Olímpia ele pegar assim, tipo um top 10, puta que pariu, bom pra caramba, ele tá entre os 10 melhores do mundo numa modalidade individual, o que é um negócio extremamente difícil e louvável, e a gente torce por isso. Se ele pode pegar uma colocação melhor, aí vai depender da concorrência, né, cara? Mas eu acredito que entre os 10 ele fica assim. E o Léo Mante, não é uma pergunta, mas poderia falar sobre o consumo de álcool versus o treino. É claro que o álcool interfere no treino e se você exagerar, ele vai interferir negativamente. Ou você, depois que tomou 1 litro de uísque no domingo à tarde, na segunda-feira, a hora que você vai enfrentar aquele tradicional supinão reto ali, aquela fila de mano pelo supino, você não vai ter o mesmo desempenho que você teria se você tivesse alimentado, dormido e ficado tranquilo, em vez de ter enchido a cara até altas horas da manhã no dia anterior ou 2 dias antes. O que também acontece é que você, com um consumo moderado de álcool, isso é largamente divulgado por estudos científicos, você pode ter vários benefícios à saúde, sem dúvida nenhum prejuízo no treino. O treino ele vai ser prejudicado se o negócio entortar demais, né? E o Vibicrase, essa é a Vibe Crazy. Oste, o que você acha sobre a desregulamentação da profissão de educador físico que está no Supremo Tribunal Federal? Eu vou ser bem sucinto porque tem um monte de gente que não sabe o que está acontecendo, mas é o seguinte, existe uma possibilidade da profissão de educação física deixar de existir, inclusive com a dissolução do CONFEF e dos CREFs, que são os Conselhos de Educação Física pelo país. Pessoalmente, eu acho que não vai acontecer, tá? Inclusive, até os caras têm 2 anos aí para criar uma boa defesa e tudo, e seguramente eles vão conseguir se manter. Flávio T. Lima, Oste, você acha que o Horse tem alguma chance de subir no palco principal do Olímpia algum dia? Ou se ele meio que estagnou onde está e vai ficar nessa vida de vlog e babá? Não sei. Eu vou colocar isso já da seguinte maneira. O Horse, sem dúvida nenhuma, ele tem shape, né? Ou teria, se quisesse, shape para um dia se classificar para o Olímpia, sim. Inclusive, eu acho o shape dele bem massa. Eu gosto pra caramba do shape do Horse. Agora, se ele quer isso ou se ele não quer, aí é outro papo. Aí é com ele, né, bichão? E o Raul MX quer saber se eu estou inteirado sobre o assunto do veganismo, vegetarianismo. Até Mestre Arnold tem falado sobre o assunto, recomendo a todos pelo menos dar uma conferida. Tô inteirado sim, e a minha opinião é que eu pessoalmente tenho diminuído drasticamente o consumo de gêneros animais ao longo dos anos, não porque eu acho que isso é mais saudável, porque nós não deveríamos comer animais, não sei o que, não é por causa disso. É porque é sacanagem com os bichos, entendeu? A forma de criação, a forma de abate, na maioria das vezes é uma puta sacanagem desgraçada o que é feito na produção em larga escala de animais para o consumo humano. E muita gente também pensa assim, eu não acho errado de jeito nenhum comer carne, não foi isso que eu falei. Mas a forma como os bichos são tratados eu acho sim que é uma puta sacanagem e por isso tenho diminuído o meu consumo e aí cada um faz o que a consciência manda, né? E dessa vida é só isso que a gente leva. Juan Vitor, 60. O uso de termogênico é o mais eficaz e saudável para perder gordura? Nenhum nem outro. Cara, o uso de termogênico, ele muito provavelmente ele vai te ajudar pouco a perder gordura, mas vamos colocar assim um uso inteligente do termogênico.
o cara tá fazendo dieta e tá treinando já há vários meses. Depois, nos 90 dias, 100 dias, ali por ali, um pouco depois, um pouco antes, você vai ver uma brecada, uma redução no tanto de gordura que você tem perdido ao longo do tempo. No começo perde pra caramba, e aí depois começa a diminuir um pouco, e isso é absolutamente normal. Se a sua dieta tá super regrada, o seu treino tá ok, o termogênico pode ser, ó, uma carta na manga que você, a hora que vê que deu uma estagnada, você lança um termogênico lá e essa queima ela volta a se acelerar um pouquinho e você acaba gerando mais motivação para continuar trabalhando nos seus objetivos. Agora, fiar todo o seu emagrecimento e definição num termogênico, especialmente os nacionais, que na sua grande maioria não são lá grande coisa, aí eu acho que não tem muito a ver não. E o MP-Esaú, por que diabos aqui no Brasil tem tanta gente presa muito à técnica de execução, enquanto nos Estados Unidos é carga? E porque mesmo nos Estados Unidos tendo melhores resultados, ainda seguimos o modelo daqui. Cara, aí existem várias respostas para isso. Uma delas é, aqui no Brasil a gente tem um conselho de educação física, nós temos faculdades disso, então a técnica de execução e esse tipo de coisa está muito mais difundida do que na América, que você chega lá e você paga para utilizar o espaço academia, mas se você quiser instrução, você vai ter que pagar um professor particular, um personal trainer no caso. Então aqui você tem uma difusão maior das boas técnicas de execução. Aí, considerando que a carga é sem dúvida nenhuma a variável que, uma das variáveis, pelo menos, vamos dizer assim, para não irritar ninguém, que mais está vinculada à hipertrofia, tem que haver um equilíbrio entre as coisas. E você vai ver nos Estados Unidos que, diferentemente de alguns atletas, a maioria deles carrega grandes cargas e rouba nos exercícios, mas até para roubar tem técnica. Então não é assim fazendo de qualquer jeito. E, entretanto, a gente conhece vários outros atletas também que são exímios musculadores, como Eduardo Correia também, que nem mexer o olho pro lado direito, o cara não mexe, extremamente concentrado e com técnicas de execução de movimentos extremamente apuradas. Então, na minha opinião, deve haver um equilíbrio entre as duas coisas. Ramonzeira Dinossauro do Acre, a pergunta de Rian Pereira, já está no patamar de pegar um top 5 em algum campeonato profissional de peso na Classic? Alguns alegam que falta volume, assim como acontece com o Brandão. Cara, falta volume, mas não é tanto assim não, e acho que sim, ele tem muita chance de ficar entre os 5 melhores em bons campeonatos da Classic Physique na Pro League, e só tá faltando começar a competir, o resto com certeza virá. E o Drummond com uma pergunta bastante interessante aqui: por que os atletas brasileiros não aceitam ou assimilam bem as críticas? Na sua opinião, a imagem do cara nas redes sociais é mais importante do que a imagem dele como atleta competidor? A imagem nas redes sociais, na maioria das vezes, mano, é muito mais importante, porque é ali que ele tem os seguidores dele, é ali que ele faz as vendas dele, é ali que ele promove os patrocinadores dele. Então as competições muitas vezes não são tão importantes assim. Você deve conhecer vários caras, todo mundo conhece gente que marombas, que nunca pisaram num palco, não competem, não sabemos se teria sucesso ou não como atleta, e que tem milhares de seguidores e ganham muito bem com isso, sem palco nenhum. Então, para o atleta, na maioria das vezes, a internet ela é tão ou mais importante até com o palco. Só que o brasileiro, e voltando no começo da pergunta, o brasileiro tem aquela síndromezinha de vira-lata mesmo, e o brasileiro também tem a mania de ostentação. E essa mania de ostentação tem a ver muitas vezes com o querer ser aceito e com o mostrar que a pessoa que é maravilhosa e não sei o que, e aí ela obviamente não aceita críticas, porque ela está gastando tudo que tem para mostrar o que tem de melhor. Ah, mas se você pensar assim, os americanos também fazem isso. É verdade, os americanos ostentam pra caramba. A única diferença que a maioria da galera não considera é que o americano ele ganha para isso, né? E o brasileiro ele parcela o celular em 24 vezes. Nos Estados Unidos
Não tem isso, parcelar o celular em 24 vezes. Então aqui o cara ganha R$ 1.000 e ele compra um celular de R$ 6.000. E aí ele fica a vida inteira pagando e ele não tem onde cair morto, ele não tem às vezes um colchão massa para dormir, mas o celular dele é o mais caro. Então essa síndrome do querer ser, de ser aceito e de tudo, sem dúvida pode ter a ver, eu não sou psicólogo, mas pode ter a ver com a má aceitação das críticas, porque as pessoas não têm segurança em si mesmas. João AOC, bulking e cutting podem ser considerados efeito sanfona prejudicando o metabolismo? Não, cara. Eu acho que não tem nada a ver isso aí. Efeito sanfona é uma coisa descontrolada. É quando o cara quer perder 30 quilos em 30 dias e aí depois nos próximos 30 dias ele ganha 50 quilos. E aí você tem isso. Agora, o bulking e o cutting, cara, é um negócio extremamente controlado. O cara tem metas de peso para atingir, meta semanal, meta mensal e tudo. Não é um negócio assim, cresce tudo de uma vez e emagrece tudo de uma vez, não. Flaviano, por que a galera pensa que vai colocar um shape legal durante a quarentena treinando com elástico e pacote de comida, sendo que treinava musculação e nunca passou dos 35 de braço? Não sei, cara, talvez seja a nova motivação, né? Por estar agora treinando com equipamento diferente, não sei. Rafael Rai, quero saber cadê Alan Kowalski? Tá na jaula, né, bicho? Onde mais? O Rick Lennon, Leandrão, achou que o mestrado agregou na sua vida como personal trainer? Acompanho você desde o Papo de Maromba com Alan. Muito obrigado por estar acompanhando o nosso canal há tanto tempo, bicho. Eu acho que não. Na minha opinião, meu mestrado não agregou em nada. Inclusive, eu tenho um vídeo aquela playlist Profissão Academia sobre pós-graduações. Personal trainer deveria fazer pós-graduação? Cara, resumidamente, em 90% dos casos você não vai ganhar mais por isso. O que você vai conseguir, de repente, é fazer uma propaganda melhor, né, do teu conhecimento, já que ele está mais solidificado por títulos, etc e tal. Só que não, você não vai ter mais procura de alunos, por exemplo, porque você tem pós-graduação ou mestrado ou qualquer coisa desse gênero, mas eu sugiro vivamente que você assista aquele vídeo que ele é bem esclarecedor. Wendel Guimarães Nutri, o que eu acho do fisiculturismo natural? Eu acho muito massa. O problema é que a galera é muito mentirosa, né? Marcelo Barlavento, sobre o uso da máscara no treino e a polêmica de respirar CO2 expelido na respiração, realmente tem algum malefício na prática de musculação para o nosso organismo? Não, cara. A não ser que vai, obviamente, cair o rendimento, porque você está ofertando menor quantidade de oxigênio, e mesmo que você esteja ofertando a mesma quantidade, você vai estar hiperventilando mais, puxando mais ar ali de qualquer forma. Então vai cair um pouco o rendimento, mas tirando isso, não tem problema nenhum não. Costa Davidson, cardio em jejum, definição ou perca de gordura? Ou nada, mas uma coisa é a mesma que a outra, porque um corpo bem definido é aquele que tem pouquíssima gordura, ou que nem o Coleman, né? Tem 0,33 de gordura. Agora, o cardio em jejum, ele muitas vezes ele é super valorizado. E se você não é um atleta competitivo na boca da competição, fazer cardio em jejum pode atrapalhar o seu dia de alguma forma, faça o seu cardio depois do treino mesmo, que nem todo mundo faz, que a diferença para quem não leva uma vida extremamente regrada não faz nenhuma diferença, cara. Vai fazer mais diferença você comer menos bolacha, por exemplo, do que estar acordando cedo para fazer um cardio em jejum achando que aquilo vai fazer uma mágica danada. Lusca, tendo em vista todo o cenário atual como a abertura de um evento esportivo do The Rock e a IFBB Pro League percam cada vez mais importância, um forte abraço, muito obrigado, mano. Não vai perder, porque o título que os atletas querem hoje, vão querer ainda durante muitas décadas, é o título do Olímpia, porque é um título tradicional. Só 15 caras no mundo conseguiram ganhar aquele troféu. Então é lógico que ele vai ser o título que todo mundo quer para sempre, talvez. Luiz Vinicossa, Leandro, das duas uma, ou nossa profissão será muito valorizada, ou o mundo vai estar tão lascado depois dessa pandemia que ninguém vai conseguir valorizar nada. Eu não sei se a profissão de personal trainer vai estar valorizada. Eu acredito que
a atividade física em geral vai ganhar mais espaço porque as pessoas vão querer ser mais saudáveis. Entretanto, aqui no Brasil, como o centro da pandemia são as academias, né, como eu falei num dos vídeos anteriores, eu acho que as pessoas ainda estão com um pouco de medo de voltar, infelizmente. Ivan Souza, com quantos anos de treino, dieta e descanso alinhados você acha viável para pensar começar o uso de recursos ergogênicos? Cara, quanto mais você esperar, melhor. Mas eu acho que uns 3 anos aí de treino decente e uma boa dieta, você já vai estar chegando perto aí de um platô, de um bom desenvolvimento natural. E essas bases sólidas são fundamentais para que você tenha também um bom desenvolvimento depois que você estiver usando vitamina. O Guilherme Caires, o que eu acho sobre fazer a apneia na execução do exercício? Se você quiser pegar peso, não tem outro jeito. É isso. O Mr. Hassan, por que ainda dão atenção ao Kai Greenock? O Kai Green, ele é a única coisa que tá acontecendo, né, cara? Não tá acontecendo mais nada, não tem campeonato, próximo campeonato é daqui a mais de um mês, não tá tendo nada. Então, quando o Kai Greenock se veste de mulher, quando ele quer fazer de conta que ele tá com shape muito massa, mas o shape é de 3, 4 anos atrás, isso aqui fica publicando aquelas fotos fake dele mesmo, acaba virando uma coisa engraçada. Como eu já disse em algum vídeo, eu hoje encaro o Kai Greene mais como um negócio de entretenimento, maromba, não sei o que, por quê? Ele não faz mal pra ninguém, ele não fala mal de ninguém, ele é camarada de todo mundo e ele é um artista, né, cara? Todo mundo sabe que ele é um grande artista de várias áreas, né, meu? Ele interpreta, ele desenha, ele dança, ele é bodybuilder. Então hoje eu não encaro com, assim, um negócio ruim. Falo, não, Kai Greene devia fazer isso. Não, eu hoje acho engraçado e aprendi meio que a relevar essas brincadeiras que ele faz. Então eu não acho nocivo de forma nenhuma. E a galera acompanha porque ele é um dos atletas mais famosos do mundo, um dos que tem mais seguidores, inclusive na época que ele competia com o Phil, ele era muito mais famoso do que o Phil, até por essa veia artística que ele tem. E ficaram algumas por responder, marombeiros confinados, mas nós já estamos aqui com um tempo muito avançado. Eu queria agradecer a todo mundo que enviou perguntas e na próxima semana ou na outra teremos mais um Oste Responde. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fiquem com a gente e até o próximo!